Meus irmãos, eu quero nessa oportunidade trazer uma mensagem de edificação espiritual para a sua vida. Nós sabemos, meus irmãos, que o desgaste da batalha espiritual existe. Super-herói, Mulher Maravilha não existe no mundo espiritual. Todos nós cansamos, todos nós temos limites. A razão pela qual o Senhor instituiu o descanso é porque nós precisamos de descanso. Embora que de início nós apresentemos dificuldade para aceitar isso, o tempo, a experiência, a idade vai nos mostrar que isto é um fato. Cada um de nós, irmãos, sobrevirá àquele momento de desgaste, de sentimento de lutar e cansar. Principalmente após as batalhas de um ministro, de um pregador, de um irmão, enfim, uma batalha espiritual. Mesmo quando nós oramos por outras pessoas, ministramos, levamos uma palavra, quando você dobra os seus joelhos para interceder por outra pessoa, no poder de Deus, do Espírito Santo, você também cansa. Nós sentimos aquele cansaço, não na hora da unção ali, não. Depois que a unção passa, aquele momento passa, aí você vai perceber quão limitado você é, quão fraco você é. A Bíblia fala isso acerca do profeta Elias, que depois de sair de um espetacular cenário de avivamento, quando ele viu descer fogo do céu sobre a sua oração, queimar o sacrifício, a nação cair de joelho gritando, só o Senhor é Deus, avivamento total. Logo depois ele foge de Jezabel, esconde numa caverna, pediu para si a morte. O que será que houve com o profeta? O profeta vivenciou o que classifico como uma ressaca ministerial. Sim, embora essa palavra traz a ideia de alguém que está sofrendo com o abuso do álcool, mas há outros conceitos que também traz sentido a esta palavra como uma ressaca muscular, alguém que fez muito exercício físico e no dia anterior está agitado, está dolorido o seu corpo. Todos esses exemplos, irmãos, nós encontramos uma consequência de algum tipo de exagero ocorrido. Há um exemplo nas Escrituras que se enquadra perfeitamente nesse contexto do desgaste, da batalha, da ressaca ministerial, é o caso de Sansão. Ele, em uma certa feita, experimentou uma manifestação poderosa de Deus. O Espírito de Deus vinha sobre ele, apossava, ele cortava e quebrava as cordas que prendia ele como se fosse linhos finos. Ele estourava todo tipo de cordas, matava exército com uma queixada de jumento. Só que é importante lembrar que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Salvo esse momento, ele era um homem comum. Agora, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, aí sim ele realizava a proeza. Depois dele ter sido usado aqui poderosamente por Deus, a unção se retira e Sansão cai numa espécie de ressaca espiritual, um desgaste da batalha. Aquela força que se manifestou não era dele, é de Deus. O corpo sim dele, portanto agora a força se foi e restou nele o cansaço. Irmão, seria muita ingenuidade da nossa parte supor que jamais poderíamos experimentar o mesmo. Muitas vezes, depois de vencermos inimigos externos, batalhas externas, conquistas, depois que descobrimos ao final de tudo isso que nós somos limitados. Foi o que ocorreu com Sansão. Depois dele vencer, ele pediu a Deus em Juízo, no capítulo 15, versículo 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Irmão, o corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar 1000 homens, empilhar, contar, mesmo com a força de Deus que ele recebeu, foi muito grande aquele esforço. E a Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Aqui nós podemos extrair uma lição do ocorrido. Existem 2 níveis de unção, irmão. A unção externa e a interna.
A unção externa é aquela em que o Espírito Santo vem sobre mim e esse tipo de unção me leva a fazer alguma coisa para Deus de forma extraordinária. O Espírito do Senhor, Jesus disse, está sobre mim pelo que me ungiu para quê? Para pregoar o Evangelho, libertar os cativos. Então, irmão, segue aí uma lista que essa unção que está sobre nós do Espírito Santo nos leva a fazer para Deus. Agora, a unção interna é aquela que o Espírito Santo flui em mim, do lado de dentro. E esse tipo de unção está relacionado com o que Deus faz por mim. O apóstolo João, ele escreveu em sua epístola acerca da unção que recebemos do Espírito Santo, que permanece em nós e nos ensina, diz ele, todas as coisas. E com um tipo de unção fazemos algo para Deus. Com outra unção, Deus é quem faz para nós em nós. Sansão, irmãos, ele descobriu que experimentar somente a unção externa de fazer, matar gigante, vencer batalha, não é suficiente. Para vencer esse desgaste, para vencer o Getsêmani da vida, é necessário deixar que Deus flua em nós. Nós precisamos da fonte. Isso fala da unção interior que refrigera. É preciso, irmão, uma vida de oração. E isso não é opcional. Um dia um rapaz disse para mim que estava sentindo a sua vida espiritual esmorecer. Ele estava com vontade de ouvir aquelas mensagens de fogo. Diz ele que clicou no YouTube, eu quero uma mensagem de fogo, porque ele sentia como que a ousadia dele fosse embora, de pregar, de ministrar. Aquilo fosse se apagando. Eu perguntei para ele, como está o seu devocional de oração? Ele falou, eu não tenho. Irmão, o devocional de oração é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos orar, precisamos ter uma vida de comunhão, de palavra. E quem não leva a sério a vida de oração cai num desgaste espiritual muito grande, numa ressaca, num cansaço espiritual muito grande. Orar é muito importante, é fundamental. E acredito, irmão, que isso só tem um remédio, a paixão pelo Senhor, o amor pela obra, pela presença. Somente nele nós encontramos essa alegria, este combustível para nós corrermos todo dia, vem dele. Não estou falando de gastar menos tempo trabalhando para ver se conseguimos ter mais tempo para orar, não. A vida de oração, além de nos poupar do desgaste da batalha, ela aumenta a nossa produtividade, nós fazemos mais de uma maneira certa. Estou falando de fazer mais para Deus, em menos tempo que o normal, depois de nós buscarmos a Ele em oração. George Miller, que é um homem de grandes realizações, ele declarou, um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 hora em orar, do que em 5 horas sem orar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você neste momento, pela sua casa, pela sua família, você que tem enfrentado um desgaste espiritual. Pai, esta pessoa, meu Deus, eu levo em oração este meu irmão, minha irmã, que não suporta mais, Senhor, uma segunda-feira. O desgaste está tão grande, meu Pai, que a vida dele é uma mesmice. Senhor, ele não compreende porque depois de tanta batalha, de intercessão, Senhor, de luta externa, meu Pai, ele vive num desgaste espiritual, num cansaço, numa fadiga espiritual, num desânimo da batalha, Senhor. Oh, meu Deus, que essa unção externa de realizar coisas, de ganhar batalhas, também venha trabalhar dentro dele. Este momento, Senhor, que ele está em reflexão, que o Senhor parou muitas coisas da vida dele, que o Senhor levou ele para este lugar de meditação, que o Senhor venha trabalhar dentro dele, através dele, para que ele venha entender, Senhor, que uma unção é a que nós temos em nossa vida para realizar, para conquistar, e outra unção é o combustível para viver. Como o salmista dizia, a minha alma tem sede do Deus vivo. Senhor, nós precisamos mais de Ti, de entregar nossa vida para Ti todos os dias, Senhor. Renova a força deste irmão, renova a força desta irmã que depois de realizar, Senhor, várias proezas em Teu nome, Jesus, tem vivido momentos de cansaço, como Elias fugindo, se trancando em caverna, pedindo para entregar o ministério, Senhor. Visita ele com pão que levanta, com alimento que dá ânimo, Senhor, ao coração abatido. Nós te pedimos, Senhor, para esses irmãos, meu Pai, que tem, oh Senhor, vivenciado o avivamento, derramado o Espírito, oh meu Pai, mas tem enfrentado um desgaste muito grande.
Tenho orado por muitas pessoas, vindo transformação, salvação de alma, mas sobre ele, meu Pai, tem vindo sobre ele uma luta, uma batalha ferrenha, meu Deus, porque ele repartiu, ele derramou da unção que está sobre ele, sobre muitos, mas ele está cansado, desgastado. Encha este vaso, Jesus, transborda neste vaso a tua unção, em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta o teu poder nesta vida, opera com a tua mão amiga, em nome de Jesus. Visita ele agora, restaura ele, Pai. Esta água que o Senhor deu para Sansão depois daquela batalha que levantou ele, dê esta água para este irmão, dê esta água para esta irmã, para que ela, como Sansão, venha reviver novamente os sonhos, reviver as promessas. Aviva o ministério, renova o ministério dele, renova o ministério dela, em nome de Jesus, para este dom maravilhoso, renova, reaviva, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para que nós juntos possamos evangelizar e alcançar vidas. Se inscreva neste canal. Deus te abençoe.